Assim, nem cito o nome do Você Sabe Quem, né? É citado uma vez só no quadrinho. Que não foi ele sozinho, né? Ele teve muita ajuda, assim, pra fazer o que ele conseguiu fazer, né? Começa assim, uma conversa minha com o João Pinheiro, que a gente é amigo conheço o João desde os 13 anos de idade, assim. E a gente estava muito assustado, assim, né, com o que estava acontecendo fora, assim, na Europa, tudo. As notícias que chegavam na China. Eu acompanho muito noticiário independente, assim, da esquerda mais independente, né. Os relatos que a gente tinha era bem diferente do que passava na TV, assim, na grande mídia, né. Não dava, eu acho que não mostrava um espectro, assim, do que estava acontecendo realmente. E a primeira questão que eu perguntei, falei, e a periferia, como é que vai ser? Se chegar mesmo, se for do jeito que tá... Que a gente não tinha muita ideia ainda, né, do que a gente falava, vai durar um mês, e a gente ficou muito conversando, assim, durante essa conversa, no telefone, assim, fiquei com essa ideia, assim, sabe? E a Maria também, a minha companheira, ela é historiadora, né, e pro doutorado ela tá falando muito da questão da memória. A ideia surgiu de fazer o quadrinho para registrar esse período, assim. É lógico que não deu para falar tudo, né? Não é um documentário também, deixar bem claro, é uma obra de ficção. Mas eu tenho essa ideia, assim, de deixar pro futuro, assim, esse registro, sabe? E também eu não tento ficar apontando o dedo para ninguém, né? E nem fazer uma coisa panfletária vazia, assim. Acompanhando as entrevistas, assim, porque eu fiquei esse período todo em casa, né? Teve esse direito, né? Não é privilégio, que as pessoas começam a falar muito de privilégio e esquecem dos direitos, assim, né? Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de ficar em casa, não ter que pegar a condução cheia, né? A gente olhava na TV, assim, o ônibus não parou, né? Tudo lotado, trem lotado também, metrô cheio. E as pessoas tiveram que sair, para ganhar o seu sustento, né? E eu lembrei de uma fala do Safatli também, que me pegou muito, assim. Que ele fala, assim, que morreu por baixo 700 mil pessoas, né? Mas a gente sabe que foram muito mais, assim, por conta das subnotificações. Me impacta muito, assim, que ele fala que o país não ficou de luto, né? Morre 700 mil pessoas e a vida que segue, Eu nem era muito politizado, mas eu já fazia questionamentos, assim. A primeira vez que eu vim para Paulista, aí tava com o João e o Eduardo, um outro amigo nosso de infância, assim. E eu, um jeito muito ingênuo, assim, eu falei, nossa, tudo bonito aqui. E aquilo me impressionou, sabe? A limpeza, né? As pessoas bem trajadas, assim. E eu era um cara da Zona Leste lá, que ali já me impressionava, assim. Assim, já um pouco mais politizado, a gente tentava conversar algumas coisas, começar a questionar por que aqui é assim e do outro lado é bonito, tem tudo, e a gente não tem nada, né? Já comecei a questionar isso. E a gente vê que algumas coisas parece que não é que a gente chama erroneamente de alienado, né? Que é o sujeito alienado, assim, não sei. E pro Jonathan e pra Dani, assim, a partir dessa premissa, sabe? Da menina que ela tá se descobrindo, tá se politizando, né? Tá tentando se encontrar junto com a questão africana, assim. E o Jonathan não, ele é um cara que ele não é ruim, assim, no meu ponto de vista, sabe? Ele só é um cara meio alienado, entre aspas, né? Ele acredita nesse sonho, né, neoliberal, assim, de se eu tiver 2 empregos amanhã, vou estar numa situação melhor. E às vezes não, você vai ficar mais cansado, mais doente, mais um monte de coisa. Acho que nesse sentido, assim, que eu pensei, sabe, na diferença entre os dois personagens, assim. Uma que tá questionando tudo e o outro que tá meio acomodado, sabe? Tá acreditando meio nesse discurso neoliberal, assim. Essa parte, assim, eu acho que tem inspirado um pouco na minha vida, assim, né? Porque eu venho de uma família evangélica, né? E a minha avó era muito religiosa, assim. Eu me lembro quando eu tinha uns 14 anos, assim, um belo dia eu não quis ir mais pra igreja. Aí eu lembro que foi um luto pra família, assim, sabe? Pra minha avó, principalmente, que meu pai ele já tinha se desligado, né, da igreja, já jovem, assim. E eu lembro que foi muito difícil. Aí, a partir disso, dessas recordações, eu fui trabalhar essa questão, né, da mãe e da filha, assim. Que, na verdade, a mãe, ela só quer o bem da filha, na verdade, né. E ela também, eu acho que nem é das mais fanáticas, assim. Essa questão da religião eu coloquei porque foi muito forte, né,
nesses últimos anos, assim, que ajudaram a eleger, né, o Bolsonaro. Aí todas essas coisas eu fui resgatando, assim, fui tomando nota, né, antes de escrever a história. E eu falava, bom, se der pra entrar na história, eu entro, assim. Mas, assim, não tô criticando a religião, nada, sabe? Eu tomo o maior cuidado, assim, porque eu sei do papel que as igrejas evangélicas têm na periferia, né? Que muitas vezes o Estado não chega. Aí é o pastor, sabe? É a comunidade que vai lá e ajuda, com cesta básica e tudo, né? Desde moleque já desenhava, assim, né? Desde pequeno. E meu pai, ele foi um artista amador, assim, né? Ele desenhava, pintava, assim, sabe? Mas ele nunca conseguiu viver disso, né? Eu acho que ele era um cara um pouco frustrado por conta disso, assim, sabe? Aí ele teve um final bem triste, assim, né? Que ele ficou esquizofrênico. Aí ele acabou falecendo rapidamente. Aí desde moleque já desenhava, assim. Eu lembro do meu pai impressionado, eu não sabia nem ler e escrever ainda. Ele pegou um desenho meu, que era uma corrida de carrinhos, assim, e ele mostrando pra minha avó, todo orgulhoso: olha o que ele fez, olha o que ele fez. Aí eu fui autodidata durante um bom tempo, porque a gente não tinha dinheiro, assim, pra pagar um colégio, pra uma escola de artes, né? Minha família não tinha. O que é o ponto de virada, assim, nessa questão do desenho, é a oficina cultural lá de Itaquera, Alfredo Volpi, né? Que foi onde eu conheci o Eduardo, o João, e era gratuito, né? Falei, pô, a oportunidade que eu tenho, assim, porque eu nunca ia ter dinheiro para pagar nada. E lá a gente não saía de lá da oficina. Eu acho que não foi uma coisa muito planejada, assim, tipo, eu quero ser quadrinista, né? Eu dei uma oficina segunda-feira, aí o menino perguntou, assim, mas como é que faz o caminho, né? Eu falei, cara, eu sou o pior modelo, assim, pra falar, assim, como fazer as coisas, sabe? Eu desenhava sempre, mesmo quando dava tudo errado, mesmo quando dava tudo contra, né? Eu ficava desenhando, assim, é quase uma obsessão, assim, sabe? Sempre gostei da linguagem, né? Fazia uns estudos, assim, mas nunca publicava nada, morria de vergonha, assim, né? Aquela síndrome do impostor. Porque é difícil mesmo, a gente vive ali na periferia, não tem um orientador, sabe? Que eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de falar também, é que as pessoas não entendem questões, assim, de urgência, né? O que é urgente? Pô, meu pai morreu. Aí ficou eu, a minha mãe e mais 4 filhos. O urgente era a gente trabalhar, meu. Aí minha mãe ficou lá com a pensão do meu pai, mas a urgência pra mim era ter que arrumar um trampo, assim. Aí eu fui trabalhar um monte de coisa que não tinha nada a ver, sabe? Eu trabalhei limpando piscina, aí eu fui trabalhar também numa loja de ferragens lá durante um bom tempo. E aí eu agradeço muito minha mãe, assim, sabe? Mesmo no caos, assim, ela nunca falou assim, meu, vai arrumar um emprego, larga isso aí que não vai dar nada, sabe? Sempre me apoiou, assim, a minha família, assim, né? Minha irmã também. Por isso que eu falo, a gente não faz nada sozinho, né? Eu não sei como é que as coisas foram acontecendo. Eu lembro que quando eu conheci a Má, assim, ela que me ajudou. Falou, meu, você é um cara talentoso, você não vai mais voltar pro braço pra trabalhar. Aí ela me ajudava, assim, pegava, sabe? Na época era jornal, assim, né? Que você comprava e tinha lá os classificados. Aí um belo dia ela chegou e falou, tem esse cara aqui na Moca, vamos mandar? Aí eu mandei. Aí um belo dia eu tava em casa, assim, já... E era uma época difícil, porque eu tava sem grana, sem emprego. E aí o cara me ligou, falando se eu não queria fazer uma entrevista. Aí eu levei meu portfólio lá, tudo bem feio, assim. Mas o cara gostou. Ele falou, isso aqui você não vai só ilustrar, você vai ter que fazer outras coisas. Você quer? Eu falei, eu quero, pô. Tava carregando ferragem até outro dia, né? Tô feliz pra caramba com o resultado, sabe? Queria agradecer todo mundo da Veneta pelo apoio, pela gentileza, assim, generosidade, né? E planos assim, eu não sei, quem sabe, né? Daqui pra frente o que vai ser, só Deus sabe.